Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cuidador Infantil. A disciplina é Principais Doenças da Infância e Vacinação. Eu sou o professor Dr. Tiago Henrique Costa Marques, médico do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Piauí, campus Teresina Central. Vou disponibilizar meu e-mail para dúvidas, comentários, tiago, com th, tiago.marques@ifpi.edu.br. Bem, o roteiro da nossa aula vai constar da questão da caderneta de vacinação, que vamos debater noções sobre as vacinas, né, noções sobre as doenças que são preveníveis pela vacinação. Alguns problemas da amamentação para cuidadores infantis que estiverem lidando com crianças pequenas. E também foram escolhidas como doenças próprias da, da infância a questão da diarreia e da desidratação que podem ocorrer. Bem, sobre caderneta de vacinação, nós temos que ela sempre deve ser observada pelo cuidador infantil. Então, por exemplo, se a criança vai realizar uma consulta no posto de saúde por exemplo, uma dor de ouvido, sempre aproveitar para rever a questão da caderneta de vacinação e já pode aproveitar para aplicar algumas vacinas. Pode ser por via oral, né, gotinhas, ou pode ser inclusive intramuscular. Por que é importante a vacinação? A vacinação vai prevenir várias doenças, como por exemplo a varíola, né, que já foi erradicada do nosso país. Nós temos também a poliomielite, que é relacionada à paralisia infantil. Temos sarampo, que de vez em quando ocorrem surtos no nosso país. Tuberculose, gripe, quase todo ano tem vacinação para a gripe. Né? Hepatite B, febre amarela e outras doenças infecto-contagiosas. Então, a vacina é um mecanismo para controlar essas doenças, né, em que é inoculado, né, um antígeno na corrente sanguínea da pessoa, visando a produção de anticorpos. Então, toda criança vai ter o seu cartão de vacina. O cartão de vacinação ele é azul para os homens ou da cor rosa para as mulheres. Por que essa diferenciação? Porque os organismos se desenvolvem diferentes no homem e na mulher. Então, esse cartão vai ter um gráfico peso e idade, né? Então, com a legenda. E normalmente essa curva é ascendente, que vai indicar o quê? Que a criança está se desenvolvendo bem. Se a curva está estacionada, né? Sempre na horizontal, ou se a curva está decrescente, isso já liga um sinal de alerta e que a criança está evoluindo para uma desnutrição. Bem, então temos o calendário básico de vacinação, do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Né? Então vamos debater quais as vacinas que a criança vai tomar e com que idade elas devem tomar essas vacinas. Certo? Então, por exemplo, ao nascer, quais são as vacinas que a criança vai tomar? São duas vacinas. Uma é a BCG, que é para combater a tuberculose, e a outra é a vacina contra a hepatite B, a primeira dose. Aos 2 meses de idade, a criança vai tomar a pentavalente. Quais são as doenças que a pentavalente vai combater? Difteria, tétano, hepatite B, coqueluche e meningite. Também vai tomar a vacina para poliomielite, né, que é relacionada à paralisia infantil. Vai tomar a vacina para rotavírus, que é para combater gastroenterites, né, doenças com febre, vômitos e diarreia. Vai tomar também a vacina pneumocócica 10, que vai combater doenças relacionadas ao pneumococo. Quais são elas? O pneumococo pode causar otite, que é a infecção do ouvido, pneumonias e inclusive a meningite. Já aos 3 meses de idade, ela vai tomar outra vacina, que é a meningocócica C, que é relacionada a quadros de meningite. Aos 4 meses de idade, ela vai repetir as vacinas que tomou aos 2 meses de idade, que é a pentavalente, a de poliomielite, rotavírus humano e pneumocócica 10. Aos 5 meses de idade, a criança vai repetir a vacina que tomou aos 3 meses de idade, que é a meningocócica C. Aos 6 meses de idade, a criança vai repetir duas das vacinas que tomou aos 4 meses de idade, que é a pentavalente e a contra poliomielite. Aos 9 meses de idade, a criança vai tomar uma vacina contra febre amarela. Aos 12 meses de idade, vai tomar a tríplice viral,
O que é que vai combater a tríplice viral? É sarampo, cachumba e rubéola. Vai tomar uma vacina contra a poliomielite, uma contra a hepatite A e outra contra e a última é a meningocócica C. Então, até aí fechamos o primeiro ano a vacinação da criança. Aos 15 meses de idade, ou seja, 1 ano e 3 meses, a criança vai tomar uma vacina que é a tríplice bacteriana, que vai combater o quê? É o tétano, difteria e coqueluche. Também vai tomar a vacina contra a poliomielite, a vacina contra a hepatite A e a vacina tetraviral. Aos 4 anos de idade, a criança vai tomar uma vacina contra a febre amarela, vai tomar a tríplice bacteriana, que é um reforço, e também um reforço contra a poliomielite. E também existe, com a criança entre os 9 e os 13 anos de idade, também tem a vacinação para HPV, que é uma doença relacionada a verrugas genitais, ao câncer de colo uterino. Então, essa vacina é feita em 2 doses. Temos também as campanhas vacinais, são feitas frequentemente, como, por exemplo, menores de 5 anos de idade vai ter a vacina contra a poliomielite, e nesse momento se aproveitam para se atualizar a caderneta vacinal. E também crianças de 6 meses de idade até menores de 5 anos vão receber vacina contra a gripe. Bom, vamos passar agora a falar sobre problemas que podem ocorrer durante a amamentação, para cuidadores infantis, né, que cuidam de crianças pequenas. Então, rachaduras do bico do seio podem ocorrer, né, quando a criança não está pegando bem no bico do peito da mama, né? Tem que pegar tanto o bico do peito como a areola, né? Para ter uma boa pega, para ocorrer uma boa sucção. Então, se ela não estiver correta, o cuidador de idoso já pode procurar corrigir, né? Orientar para corrigir. Se o peito estiver muito cheio, vai tornar a mamada difícil, então pode-se retirar um pouco do leite para posteriormente o bebê mamar. Se não ocorrer melhora, o cuidador infantil notar que está aparecendo sintomas, né, que está piorando, procurar um serviço de saúde para mais orientações. Bem, nós temos também os seios empedrados, né? Quando isso acontece, é necessário esvaziar bem os seios. Se o seio ficar muito cheio de leite por muito tempo, isso pode gerar a piora dos sintomas, né? A piora desse quadro. Então, não pode deixar de amamentar, tem que amamentar bem, né, com muita frequência, sem horário fixo. Então, quanto mais amamentar, melhor, inclusive durante a noite. Também é interessante retirar um pouco de leite antes de dar a mamar, porque ajuda a amolecer a mama, né, então facilita que o bebê faça sucção durante a amamentação. Bem, então pode ocorrer também a questão da mãe com pouco leite. Então, para manter sempre uma boa quantidade do leite, amamentar com frequência. Então, deixar o bebê se alimentar bem até esvaziar a mama. Quanto mais o bebê sugar, quanto mais ele tirar o leite, mais leite a mãe vai produzir. Então, é importante isso. Lembrando também que não é necessário, né, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que se ofereça outro tipo de alimentos, porque o leite materno já é completo. Então, deve-se evitar dar água, dar chá, sucos ou leites. Se o bebê estiver dormindo bem, estiver ganhando peso, como pode ser observado no cartão de vacina, então significa o quê? Que o leite não está sendo pouco e a alimentação do bebê está adequada. Essa questão do leite fraco não existe, é um mito. Então, todo leite materno é bom e é forte. A cor do leite pode variar. Então, tem mães que têm um leite da tonalidade amarelada, que pode variar até um alaranjado. Mas que com o passar do tempo, ele vai pegando uma coloração branca com tons azulados. Nem todo choro de bebê é de fome. Então, o bebê pode chorar por outros motivos, que não seja fome. Como, por exemplo, uma cólica, né? Às vezes gases no abdômen, né? Na barriguinha do bebê. Pode gerar algum desconforto e o bebê pode chorar. Então, sabendo disso, não deixe que ideias falsas atrapalhem a amamentação da criança. Outra doença que pode ocorrer muito durante a infância são quadros de diarreia. Então, a diarreia ainda é uma doença frequente, principalmente no nosso país. É muito relacionada à falta de saneamento básico, a más condições de higiene pessoal e também se o bebê estiver fazendo uso de mamadeira. Então, quais são os cuidados que o cuidador infantil deve tomar? Lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos, né?
São sempre que, depois que usar o banheiro, também lavar as mãos. E em relação à criança, lavar as mãos antes e depois de lidar com um bebê. A criança com diarreia também precisa de uma alimentação, de mais alimentação para não ficar desnutrida. Então, aumentar o número de vezes que a criança vai ao peito, né, se for uma criança menorzinha, de 6 meses de idade, ou se ainda estiver amamentando, ou então oferecer mais alimentos que a criança já está habituada a comer, né, para poder compensar a diarreia, já que existe perda de eletrólitos e sais minerais. Para prevenir a desidratação, tem que aumentar a oferta de líquidos. Então, se a criança é pequenininha e só faz uso de leite materno, então aumentar o número de mamadas. Se a criança já toma outras coisas, aumentar também essa frequência que ela já tem costume. Pode ser de água, chás, sucos e água de coco. Deve-se evitar o quê? Refrigerantes e bebidas energéticas, nem pensar, porque essas bebidas podem piorar o quadro de diarreia. Então, quando as fezes estão muito líquidas, também pode-se começar a oferecer o soro oral, principalmente após cada evacuação. Quais são os sinais que o cuidador infantil deve observar em uma criança que sugerem que a criança está evoluindo para uma desidratação? Bom, os sinais são olhos fundos, né? A criança também pode apresentar muita sede, ou seja, a criança pode estar pedindo para beber mais água do que o cuidador infantil normalmente observa. É uma criança com pouco saliva, como vocês podem observar na figura dessa criança chorando. Olhem para a boquinha dela e vocês veem pouca saliva. Também a questão do choro. Vocês estão vendo que a criança está chorando, mas nessa gravura não existe a lágrima. Vocês estão vendo que a criança está chorando sem lágrima. Então também é uma outra característica que a criança pode estar evoluindo para uma desidratação. Porque o corpo vai procurar o quê? Restringir a saída de líquidos, que já está desidratada. Então a criança vai chorar sem lágrima. Outras características é a pele da criança ficar seca, áspera, ou então a criança ter pouca urina, ou seja, ela vai diminuir a frequência que vai fazer xixi, ou então quando fizer xixi, o volume de urina é menor do que a criança frequentemente urina. Então o que fazer se a criança estiver evoluindo para uma desidratação? Então podemos preparar o soro de sais de reidratação oral, né, que são pacotes que tem nos postos de saúde, pode ser encontrado também nas farmácias. Esse pacote ele é feito para 1 litro de água. Então deve-se colocar todo o conteúdo do pacote, né, do pacote, né, são os sais, colocar todo o conteúdo em 1 litro de água e mexer bem. Aí já estará preparado o litro de soro, de reidratação oral. Quais são erros frequentes que podem ocorrer? Então, primeiro caso, usar todo o pó do envelope. Então, eu já vi casos que a pessoa pegava um pouquinho do conteúdo do envelope e botava num copo d'água. Então, assim, aquela quantidade de pó, ela é feita exatamente para 1 litro de água. Então, sempre deve ser feito nessa proporção. Outro erro também que pode ocorrer não deve se acrescentar nada ao soro de reidratação. Ele já vem completo. Então, não deve se colocar açúcar, nem sal, nem qualquer outra coisa. Outro erro também que pode ocorrer, não ferver o soro depois de pronto. Ele já está preparado. Depois de pronto, o soro só deve ser usado por 24 horas. Então, passou de 24 horas, né, que é o período de um dia, o soro deve ser jogado fora, deve ser descartado. Se precisar tomar mais soro, deve ser preparado um novo soro. Se não quiser usar a solução de reidratação oral, outra possibilidade que o cuidador infantil pode lançar a mão é fazer o soro caseiro. Então, existem colheres, a colherinha própria para soro caseiro, que é distribuída também nos postos de saúde, né? Tem um ladozinho menor, que na figura aí que vocês podem ver é do lado da esquerda, e tem uma extremidade maior. A extremidade menor, você vai colocar uma medida rasa de sal, ou seja, o sal vai ficar até a borda do orifício da colher. Então, até a bordinha, uma medida. Já você bota num copo de água de 200 ml. Já a questão do açúcar, você vai usar ao lado maior 2 medidas rasas de açúcar. Então, novamente, até a borda da extremidade que é para usar o açúcar. Então, qual é a fórmula do soro? Um copo de água de 200 ml, água limpa, não é leite nem sucos, água limpa, uma medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Misture bem e já está pronto o soro caseiro.
Bom, então como referências do nosso curso, foi proposto usar a apostila de formação inicial e continuada, cuidador infantil, que foi elaborada no campus Teresina Central, do IFP. Temos também um guia prático de vacinas, né, que também vai ser disponibilizado para vocês. Temos também alguns sites, como o guiainfantil.com, a caderneta de saúde da criança, proposta do site do Ministério da Saúde, né, e outros sites também, como fazer soro caseiro de Zanin, tá bom? Bom, no mais, era isso a nossa aula. Algumas doenças da infância vocês vão debater nas outras atividades, como fóruns, né, que vão ocorrer. Vocês vão pesquisar bem sobre essas doenças, vão postar sobre as doenças, também vão ler o que os colegas postarem também para aumentar os conhecimentos. Bem como ler o material que vai ser oferecido a vocês. No mais, bons estudos.